No vídeo anterior eu mostrei a tremenda inveja das denominações tentando aniquilar com o irmão Brana. Eles querem chegar a um ponto de dizer que o irmão Brana nem mesmo existiu, que ele não foi um evangelista famoso nos anos 50, nos anos 60. Não vou falar em termos de profeta, porque quem crê que ele é profeta é apenas o povo da mensagem. No início do vídeo anterior, o narrador citou que o irmão Brana mentiu quando disse que saiu por todos os jornais sobre o batismo que ele estava fazendo no ano de 1933, no Rio Ohio. E falou que apenas o recorte de um jornalzinho lá, não muito forte, falou que ele estava batizando 14 pessoas e tudo mais. Então a gente vê que o objetivo é tentar fazer com que você pense que o irmão Brana não era famoso não, que essas coisas não aconteceram no ministério dele como as pessoas dizem não. Mas eu não tenho arquivos de 1933 ou recortes de jornais para provar algo, até porque teve uma grande enchente em Jeffersonville em 1937. A enchente foi tão alta que 435 pessoas morreram. Então eu creio que se houvesse algum jornal da época de 1933, essas coisas seriam aniquiladas, qualquer arquivo seria aniquilado nessa enchente. Mas vamos mostrar o que temos. Este jornal de 1950. Aqui está, The Houston Press. Você sabe o que quer dizer The Houston Press? Significa a imprensa de Houston. Houston já era uma grande cidade em 1950. E o jornal aqui não era um jornalzinho de ponta de esquina. E também uma coisa interessante de falar que não era um jornal evangélico. Não era um jornal da igreja do irmão Brana. E também não era um jornal de alguma denominação que apoiasse o irmão Brana, como os homens de negócio, seja lá o que for. Era The Houston Press, a imprensa de Houston. O Houston Press era um jornal diário da tarde, fundado em 1911 em Houston, Texas, sob a liderança do fundador e editor Paul C. Edwards. Era um jornal comum da cidade. Não era um jornal de William Brana, não era um jornal evangélico, de alguma denominação que apoiasse William Brana. O jornal anunciava manchetes normais do dia a dia, como essa que vemos aqui. Vândalos cortam a bandeira americana em escola. Filho de Sinatra, raptado e assim por diante por 2 homens armados. Então, era um jornal comum de Houston, a imprensa de Houston. Os denominacionais querem que você creia que esses jornais foram tudo criado pelo irmão Brana, pelo povo do irmão Brana. Eram jornalzinhos que eles inventavam. Pois bem, aqui na esquerda você vê a manchete do Houston Press, que diz: clérigo batista, que é o reverendo Best, desafia milagroso homem. Aí está. Aí está o Houston Press, chamando o irmão Brana de homem milagroso. Agora o irmão Brana disse: não é eu, quem faz o milagre é Jesus, mas os jornalistas não entendiam isso não, eles acreditavam que era o irmão Brana mesmo que fazia os milagres. Mas enfim, o que vemos nessas manchetes do Houston Press, como eu disse que era um jornal da cidade de Houston, e não um jornal do irmão Brana ou de alguma igreja que apoiasse ele, o que vemos é que algo estava acontecendo mesmo em 1950, algo poderoso na vida desse homem, a ponto que o jornal chamou ele de homem milagroso. Este jornal aqui, The Evening News, ou Notícias da Noite, você pode dizer, este jornal era de alguma igreja que apoiava o irmão Brana, ou da igreja do irmão Brana. Mas eu vou lhe mostrar que não por uma manchete. Quer ver? Olha para a esquerda. Se fosse o jornal da igreja do irmão Brana, ou de alguma outra igreja, teria apenas assuntos evangélicos. Mas veja essa manchete no mesmo jornal em que está o irmão Brana com a coluna de fogo sobre a cabeça. 9 mineiros mortos por explosão de gás mortal. Isto prova que não era um jornal evangélico, não era jornal de igrejas. Era o jornal comum da cidade, falando sobre o irmão Brana. Homenagens paga, ou respeitos finais, ao reverendo Brana. Os denominacionais dizem que isso foi uma luz que o irmão Brana colocou na cabeça e tirou uma foto na noite do debate contra o reverendo Best, no Coliseu, em 1950. Agora Brana não se envergonhava que a foto dele com a coluna de fogo saísse em qualquer jornal. Ele não tinha medo que as pessoas vissem isso no jornal.
Ele não tinha medo que o reverendo Best, seu opositor, pudesse ver esta foto no jornal e ir à redação e dizer: olha, não coloca essa foto aí, era uma lâmpada. Mombrana não tinha medo que o reverendo Best fizesse isso. O jornal colocava a foto lá. Hoje em dia, tanta dúvida, até os crentes da mensagem têm dúvida, mas parece que naquele tempo nem os jornais tinham dúvida. Veja esse outro, o Everyday Magazine, ou Revista do Dia a Dia. Veja à esquerda outra manchete mostrando que o jornal não era evangélico. A manchete fala sobre muita chuva, então diz: muita chuva, nota pessimista de Possum Trote. À direita, o jornal tem uma manchete sobre o irmão Brana e que diz: Irmão Brana, o curador da fé. E olha o que diz a manchete: um antigo guarda florestal viaja de cidades em cidades, onde os doentes e aleijados se reúnem em suas reuniões, esperando serem curados pelo toque das suas mãos. Hoje eles tentam colocar tanta dúvida nas pessoas para desconfiar se essas coisas aconteceram. Mas parece que os jornais de outro tempo, o povo de outro tempo, criam nessas coisas e viam que era verdade. O que está acontecendo hoje não é que as pessoas se tornaram mais sábias e descobriram que o irmão Brana é falso. Não, o que está acontecendo hoje é que elas se tornaram mais incrédulas e mais demoníacas. Este outro artigo diz: milagres faz com que jovem ande normalmente. Com certeza era aleijado. Nesta manchete diz: começa sexta-feira a campanha de salvação e cura de William Brana. E mais uma vez o jornal expõe a foto com a coluna de fogo. E mais uma vez, reverendo Best e ninguém dos opositores do irmão Brana diz que foi uma lâmpada do auditório. Neste tempo, até os opositores do irmão Brana criam que a foto era autêntica. Por que que o presidente de examinação de documentos questionáveis e expert em ciência forense, George J. Lacey, não veio às redações do jornal e disse: isso é mentira, eu nunca examinei esta foto? A manchete em cima pergunta: luz sobrenatural? E na parte de baixo da foto, o artigo do jornal diz: o evangelista William Brana diz que esta foto é evidência de que o halo de luz brilhou sobre sua cabeça durante um reavivamento em 1950 em Houston, Texas. William Brana não tinha medo que o jornal declarasse a foto como autêntica. Não tinha medo que nenhum opositor viesse desmascará-lo. Ninguém que esteve no Coliseu, como o reverendo Best. E até hoje temos grandes antigos ministros, homens já idosos, que são opositores da doutrina de Brana, como Robert Liardon e Benny Hinn, que dizem: não, o halo de luz apareceu sobre ele mesmo. E eles dizem: descremos de sua doutrina, sua teologia era fraca, sua doutrina era falsa, porém o halo de luz apareceu sim sobre ele. Essas declarações vêm de Robert Liardon, Benny Hinn e outros antigos pregadores. Só quem diz que esta coluna de fogo é uma montagem que William Brana fez, esses pregadores novos, que passam o dia jogando Free Fire e à noite sobem ao púlpito para pregar uma teologia moderna, que nunca tiveram uma experiência com Deus e não conhecem o poder do Espírito Santo. Esta é a senhorita Nightingale. Esta foto foi tirada em janeiro de 1950. Este é o seu antes e depois, e o texto diz: da morte para a vida. O texto diz que levaram ela de avião da África para Londres, onde o irmão Brana estava fazendo uma campanha, e ela foi curada de câncer de estômago. Da morte para a vida. Então concluo dizendo: não é que o William Brana é falso, é o povo de hoje que se tornaram incrédulos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Eles resistem à verdade. Não chame o William Brana de falso, ele cumpriu seu ministério. Ele provou ao mundo nos anos 50 e 60 que Deus está vivo. Hoje o povo não pode provar que Deus está vivo, porque eles não têm o poder de Deus. E então quem está neles é Satanás, tentando desclassificar o que Deus fez nos anos 50 e 60.